Quando o governo controla a linguagem, ele controla o pensamento. E assim, a liberdade se torna impossível. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Se isso for admitido, tudo mais se segue. Em 1949, George Orwell nos alertava: quando o governo controla a linguagem, ele controla o pensamento, e assim a liberdade se torna impossível. O livro 1984 nos transporta para uma Londres distópica, parte da superpotência Oceania, governada sobre a ideologia do Sócio. A vigilância é constante. As teletelas observam tudo e até as crianças são treinadas para denunciar os pais. Nesse universo, pensar diferente era considerado crime, e para garantir que ninguém pensasse, eles atacaram direto aonde? Na fonte, a linguagem. Bom, neste vídeo vamos analisar como o governo usa a linguagem como uma ferramenta de dominação, comparando com a nova língua criada no livro de 1984. E por que esta obra, mesmo após 70 anos de sua publicação, permanece mais atual do que você imagina. Em um universo onde controlar a linguagem é o primeiro passo para controlar o pensamento, 1984 nos alerta sobre um dos maiores perigos de uma sociedade: a manipulação silenciosa pela linguagem. A nova língua, uma forma reduzida do idioma, tinha um objetivo muito claro, que era restringir o pensamento. Se você não tem palavras para expressar algo, você não pode pensar a respeito daquilo. Bom, isso é duplo pensar, aceitar ideias contraditórias como se fossem verdade. O livro mostra que se uma palavra não existe, o pensamento que ela representa também não. E se você não consegue lembrar do passado, então você aceita qualquer versão, e qualquer versão se torna fácil de se engolir. O que mais perturba é perceber que o Orwell escreveu como um aviso. Bom, ele não escreveu como um aviso, era apenas uma crítica. Mas parece um aviso. E esse livro é bastante atemporal, porque nos dias de hoje ele pode ser lido como um retrato, simplesmente. Afinal, quando foi que você parou de escrever corretamente? Bom, na época da informatização, lá pelos anos 90, com o advento da internet, ela trouxe muita praticidade, sim. Mas também trouxe uma nova forma de escrever, aquela bem rápida e abreviada. Mas com isso tornou a escrita bem rasa e pobre. As abreviações como você, porque e também já não eram mais exclusividade das conversas online pelo WhatsApp. Elas apareciam em trabalhos escolares, redações e até mesmo em provas importantes, como o Enem. Alunos foram desclassificados, simplesmente por escreverem como digitavam no WhatsApp. Bom, isso era um alerta claro. Estamos esquecendo como se escreve. A nova língua, em 1984, não proibia as pessoas de escreverem você, mas incentivava a preguiça mental. Hoje, a avalanche de abreviações não é uma imposição, mas um sintoma de como a linguagem digital moldou nossos hábitos de escrita e, consequentemente, assim, nossa capacidade de argumentação. Se você hoje em dia só escreve com abreviações, se você nunca para ler textos longos, se evita palavras mais difíceis, seu cérebro começa a se acostumar com isso, com a superfacilidade, com a rapidez. E quem pensa superficialmente aceita qualquer coisa, aceita slogans prontos, discursos vazios, narrativas, tudo é narrativa, né? Frases de efeito. Será que os livros de português foram superados? Pois teve uma pessoa que disse que os livros de contabilidade foram superados, né? Pois é. Se você está assim, sinto muito dizer. Eles estão conseguindo alcançar o objetivo deles com você. Essa é a realidade de um país onde a educação pública
foi sendo desvalorizada. O erro não é só seu. O incentivo à leitura vem desaparecendo a cada dia. E onde a tecnologia passou a moldar a linguagem, a leitura fica cada vez mais escassa. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. George Orwell transforma isso em um alerta. Sem linguagem, não há liberdade interior. Um novo tipo de censura, mais sutil, mais moderna, que no fim cumpre o mesmo objetivo da nova língua: restringir o pensamento, limitar o seu pensamento. No contexto clínico, a linguagem é a estrutura da consciência. A ausência de vocabulário para nomear emoções leva a pessoa à somatização, à impulsividade e à confusão interna. Mas isso tem raiz. É justamente a educação. A educação brasileira já vinha em franco declínio. Professores desmotivados, escolas sucateadas e a falta de incentivo à leitura e à escrita. É o cenário do caos da educação brasileira. Mas quando tudo isso começou? Segundo dados do Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF, de 2024, 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Ou seja, meu caro, eles sabem ler, mas não conseguem interpretar o que leem. Porque para você compreender o que você lê, você tem que saber interpretar. Temos um problema. A base da educação de qualidade, ela simplesmente se sustenta em 4 pilares, que são esses: currículo, material didático, avaliação e a formação dos professores. Quando esses elementos falham, como infelizmente ocorre com frequência, o fracasso escolar é quase inevitável. Você deve estar pensando, mas o que são esses 4 pilares essenciais? Bom, eu vou te falar. Vamos começar. O currículo. O currículo deve funcionar como uma bússola. Precisa ser claro, bem estruturado e dividido por etapas de aprendizagem, respeitando a complexidade crescente dos conteúdos. A aprendizagem humana ocorre de forma bem acumulativa, que vai do simples ao mais complexo. O currículo precisa refletir isso. Cada disciplina possui seus próprios conceitos, princípios e saberes. E cabe justamente ao currículo organizá-los de forma lógica e sequencial. O segundo pilar é o material didático. O material didático deve ser mais do que apenas livros escolares. Ele precisa apresentar conteúdos de maneira bem acessível, diversa e eficiente, com exercícios que permitam ao aluno construir conhecimento com autonomia e bastante clareza. A qualidade do material impacta diretamente o processo de aprendizagem. No entanto, no Brasil, a produção e distribuição dos livros didáticos é centralizada nas mãos do governo federal por meio do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. O PNLD, à primeira vista, parece uma boa solução. O Ministério da Educação, o MEC, elabora um edital com diretrizes pedagógicas e técnicas. As editoras submetem seus livros a esse crivo e as escolas, assim, as escolas públicas e até algumas particulares também, recebem os materiais aprovados. Acontece que quem controla esse processo também controla o conteúdo que vai para as salas de aulas. Salas de aulas com milhões de alunos em todo o país. Desde o edital até a equipe avaliadora deste material, o que está em jogo é mais do que critérios técnicos, é influência ideológica e política. E isso deveria, sim, preocupar muito mais a sociedade. Apesar da economia gerada pela compra centralizada dos livros, muitas vezes o único recurso disponível aos alunos da rede pública, a qualidade, a neutralidade e a profundidade do conteúdo ficam em segundo plano. Ficam em risco quando o processo está nas mãos de poucas pessoas e pessoas com interesses... Pontinho. Bom, o Brasil precisa fiscalizar quem elabora os editais, quais conteúdos são priorizados e o que de fato os professores estão escolhendo para as nossas crianças nas escolas. No ensino privado, tem um pouco mais de autonomia, é claro, e um pouco mais de controle de qualidade, mas isso ainda está longe de ser regra. Também tem um dedinho deles ali. Já na rede pública, onde atende mais de 80% da população, dos estudantes,
é quase impossível ter esse controle de qualidade, escapar das limitações, né, do sistema. A avaliação, então, por sua vez, deve permitir um diagnóstico preciso da aprendizagem. Não basta ela aplicar somente provas, é preciso saber o que cada aluno aprendeu, o que ainda não aprendeu e como superar as dificuldades. E isso é meio difícil nas escolas, principalmente as públicas, né? Salas superlotadas, não dá para verificar isso aluno por aluno. É um pouco complicado. Avaliar não é punir. Não, claro que não. É orientar. Mas para isso existe uma metodologia muito respeitada internacionalmente, mas que foi sabotada no Brasil por setores ideológicos. Eu estou falando da taxonomia de Bloom, que foi substituída pelo sistema Paulo Freire, como vocês sabem. A taxonomia de Bloom, criada em 1956 pelo então psicólogo educacional Benjamin Bloom e sua equipe, propõe uma hierarquia de objetivos educacionais, que vai da memorização até a análise crítica. A taxonomia de Bloom, ela fica organizada em 6 passos. Primeiro, conhecimento. Segundo, compreensão. Terceiro, aplicação. Quarto, análise. Quinto, síntese. E sexto, avaliação. O conhecimento seria a memorização, que é lembrar de fatos, datas, nomes e fórmulas, por exemplo. A compreensão, então, seria entender o que foi aprendido e ser capaz de explicar com suas palavras. A aplicação é usar o conhecimento em situações novas e práticas. A análise, então, é identificar padrões, distinguir partes, ver relações entre ideias e etc. A síntese, ou criação, é juntar as ideias para criar uma coisa nova, algo novo, ou propor soluções para algo. A avaliação seria emitir opiniões bem fundamentadas, fazendo críticas e tomadas de decisões conscientes. Bom, eu vou citar um exemplo que eu vi e achei muito legal sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. É um exemplo de como funcionaria isso na prática. Por exemplo, quem é Chapeuzinho Vermelho? A pergunta seria assim. E a resposta é: uma menina que morava em uma casa perto da floresta. O que sua mãe lhe mandou fazer? Levar uma cesta com alimentos para sua avó. Essas respostas evidenciam que o aluno conseguiu ler o texto. Mas um outro tipo de pergunta faz com que os alunos tenham que fazer inferências sobre o que eles leram, mas que as respostas não estão ali no texto, claramente escritas, mas estão subentendidas. Por exemplo, o que a mãe da menina estava fazendo antes de chamá-la para ir à casa da avó? Esta informação ela não está ali no texto, não está na história, não aparece, mas é bem provável que estivesse preparando a cesta para a Chapeuzinho Vermelho levar. Outra pergunta seria: por que o Lobo Mau deu uma indicação errada sobre o melhor caminho para Chapeuzinho Vermelho? Bom, o óbvio seria pensar e instigar o aluno a pensar para ele dar essa resposta, que era para dar tempo de ele chegar lá antes dela e poder lhe armar uma cilada. É necessário ir além e ir instigando o aluno a pensar, interpretar o texto, inferir informações não ditas explicitamente e formar o seu próprio juízo de valor. Essa estrutura desafia muito o intelecto do indivíduo. Agora, por que esse método, a taxonomia de Bloom, quase que desapareceu da educação brasileira? Ou desapareceu, vamos dizer assim. Bom, a resposta ela está simplesmente na ideologização do ensino. Especialmente a partir ali dos anos 1980, quando começou o avanço do pensamento freirista nas universidades e, consequentemente, assim se estendeu para as escolas. E nos cursos de formação de professores, né? Então, por fim, dos 4 pilares, temos a formação docente. Ensinar exige muito mais do que uma boa vontade. Ela requer domínio profundo dos conteúdos e da didática. Não é algo que nasce da genialidade individual. Ela é sim uma construção bem cuidadosa, através de métodos.
da experiência acumulada e da orientação de bons materiais. Formar um bom professor envolve um estudo prático e suporte bem contínuo. Sem um currículo consistente, materiais de qualidade, avaliações inteligentes e professores bem preparados, a educação pública brasileira vai continuar sendo um projeto bem falido, preso a vícios políticos e ideológicos e estruturas que ignoram as reais necessidades cognitivas dos alunos. No livro de 1984, A Nova Língua impedia as pessoas de compreenderem a complexidade daquele mundo. Hoje, o analfabetismo funcional faz com que muitos brasileiros não consigam interpretar um texto simples, tornando-os presas bem fáceis de notícias falsas, as famosas fake news, e discursos enganosos, deixando as pessoas com o duplo pensamento. Isso é duplo pensar. O duplo pensar é aceitar duas ideias totalmente contraditórias, como sendo verdadeiras. Winston descreve a dor de pensar e negar ao mesmo tempo. Essa é a engrenagem do totalitarismo mental. Se você pensa diferente, você enlouquece. Vivemos isso diariamente. A censura virou liberdade de expressão. A mentira virou narrativa. A ignorância virou identidade. E o mais absurdo, virou novo normal. Vemos discursos de ódios, travestidos de liberdade de expressão. Piadas, né, Léo Lins? Somente piadas, né? Acho que não. Notícias falsas disseminadas como verdades. E a ciência simplesmente sendo ignorada e questionada por opiniões alheias totalmente infundadas. Na história de 1984, as palavras como liberdade foram apagadas ou mudadas. Mas olha, só ao nosso redor, hoje em dia, a palavra violência, por exemplo, pode ser usada para uma agressão real ou uma piada. A democracia virou um escudo para justificar a censura e beneficie seu lado político. Negacionismo, então, virou um rótulo na boca de quem simplesmente discorda da sua opinião ou dos seus conhecimentos. Nós estamos vivendo uma versão moderna da duplo pensar, do duplo pensamento. Essa confusão constante gera um efeito. O cidadão comum se cala, normalmente, né? Ele se cala e não sabe mais o que pode e o que não pode ser dito. Fica com medo de falar algo, com medo de dizer algo errado, de emitir uma opinião. E aos poucos, a pessoa vai perdendo a confiança em sua própria capacidade de argumentar, de pensar por si própria. Resistir é voltar ao essencial: ler, escrever, pensar. A resistência começa com o mais básico: resgatar a leitura, estimular a escrita completa, clara e argumentativa, ensinar vocabulário, interpretação e análise. Palavras são armas. Quem tem vocabulário tem poder. Quem entende o que lê não se deixa enganar. É preciso praticar a leitura. Faça um exercício de todos os dias, ler 10 minutos, e conforme assim vai avançando. Por exemplo, em uma semana, você tira 10 minutos para ler aquele livro que você guardou, comprou e não leu, ou aquele livro que você parou no meio do caminho. Faça esse exercício. Pegue palavras do vocabulário, sabe? O dicionário, será que você ainda tem? Não tem problema. Na internet você encontra vários dicionários. E coloque palavras para aprender palavras novas para inserir no seu vocabulário. A linguagem é a chave da liberdade. E defender a nossa linguagem é nada mais nada menos do que um ato de resistência. Liberdade é o direito de dizer que 2 e 2 são 4. Se isso for admitido, tudo ou mais se segue. Bom, se você chegou até aqui, parabéns. Você ainda tem sede de compreender, de pensar e de resistir. E esse canal aqui, justamente, é para isso. Para quem ainda não se conformou com o empobrecimento da mente. Para quem quer entender o mundo além dos memes, dos slogans,
das narrativas calçadas e para quem sabe que linguagem é poder, porque ela é. Comente a sua opinião aqui nos comentários, compartilhe com quem precisa ouvir. E se puder, inscreva-se no canal. E não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.